Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor e falando desse pós-jogo, a vitória do Botafogo diante do Universitário do Peru, 3-1, 2 gols de Eduardo, que entrou aí no primeiro tempo no lugar do Tiquinho Soares, e um golaço do Luiz Henrique, o primeiro dele com a camisa do Botafogo, o jogador mais caro de toda a história do Botafogo, inclusive, fez o golaço no Nilton Santos e o Olivares fez o gol de honra da equipe do Universitário. Vamos falar aqui de tudo que aconteceu, o time do Botafogo tentando algumas oportunidades de gol, que principalmente aí teve algumas dificuldades no meio de campo na primeira etapa, mas no segundo tempo o Botafogo deslanchou e nós vamos falar aqui de tudo aí para vocês. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos e também deixando aquele like que ajuda demais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar terças e quintas, 18 horas, aqui no nosso canal do YouTube do Conversa de Torcedor Notícias e ainda acompanhando de todo o sábado, ao vivo, às 11 da manhã, no Conversa de Torcedor, pelas ondas da Rádio NSC 98.7 FM, também pelo site radionc.com, pela Radiosnet e ainda acompanhando também do nosso programa no YouTube ao vivo, tá certo? Estamos juntos, com certeza, sempre ligados na programação. Vamos falando aqui desse jogão, né? O jogo no Nilton Santos, terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. O time do Botafogo conseguiu um resultado importante pelo placar de 3-1, com os gols de Eduardo e também do Luiz Henrique, de um golaço que fez aí na segunda etapa. Mas tivemos aí a primeira etapa, meus amigos, a primeira etapa que o Botafogo teve algumas oportunidades, inclusive, né? Tivemos aí a lesão do Tiquinho Soares ainda na primeira etapa, né? Inclusive aí que teve a substituição do jogador Tiquinho Soares pelo Eduardo, que teve um fator muito importante, né? O Eduardo, né, que entrou no primeiro tempo na partida, né? Teve aí que entrou na primeira etapa, né? Inclusive, e que o Eduardo, que esteve no início da temporada sendo titular, teve uma lesão no tornozelo recentemente, perdeu espaço do treinador inicial, né? Ele perdeu o espaço do time principal do treinador Arthur Jorge. Entrou um pouco mais à frente o Eduardo, né? Do primeiro tempo, inclusive aí que entrou na primeira etapa, para atuar a mesma posição do camisa 9, né? E principalmente que fez aí o gol, inclusive, que aí nós vamos falar aqui muito sobre isso aí, dos gols na segunda etapa. Mas vamos falar aqui do primeiro tempo, que o time do Botafogo teve algumas oportunidades aí da, da equipe do time do Botafogo, mas teve um gol, teve o gol aí que teve o gol anulado aos 12, né? O gol do Júnior Santos, inclusive, né? Que balançou a rede, mas teve aí numa posição de impedimento em que o passe saiu do pé do Savarino, então teve impedimento aí. Aí teve algumas oportunidades, né? Principalmente com o Luiz Henrique aos 28, né? Que teve uma cobrança de escanteio na primeira trave e subiu mais que todo mundo, o Luiz Henrique, e cabeceou forte e passou muito perto do travessão. E ainda também aos 35, com o Savarino, que fez uma ótima jogada, né? Como ele dizendo, o Luiz Henrique recebeu pelo lado direito, que fez uma boa jogada individualmente, puxou para o pé esquerdo e faz o cruzamento. O Savarino finalizou na pequena área, já no chão, e o Britos, né, defendeu com a ponta dos dedos e ainda bateu no travessão antes de sair para escanteio, né? Então, aos 35 minutos, o time do Botafogo teve algumas chances de gol, né, de algum perigo, né, na equipe do time do Botafogo, e o time universitário, que utilizou aí os três zagueiros, inclusive, né, com Corzo, com Riveiros e Saravia, né, e teve aí também atuando com uns 5 no meio de campo para tentar conseguir segurar mais o Botafogo. Teve alguma oportunidade com o Flores, né, o Flores no início da partida, o Flores teve aí, após o tiro de meta cobrado pelo Britos, né, o Bastos não consegue afastar, o Varela raspa de cabeça e a bola sobra para o Flores, que arrisca de fora da área. A bola passou muito perto e sai no canto esquerdo do goleiro John, né, que atuou na equipe do Botafogo
no lugar do Gatito. Então, a equipe do time da equipe do Botafogo, em que teve algumas situações aí de meio de campo, né, inclusive no primeiro tempo, não tendo criações, né, chances no meio de campo, inclusive, né, no meio de campo não conseguia, né, teve dificuldades para conseguir, porque o time do Universitário teve atuando aí nos 5 jogadores do meio de campo, porque teve aí, só para a gente colocar aqui na primeira etapa, que teve uma atuação na primeira etapa, Urênia, Murrugarra, Polo, Pérez Guerres e Porto Carreiro. Então, esses são os 5 jogadores do meio de campo. E sobrava o Valério e Flores na frente. Então, a equipe do Botafogo teve dificuldades para trocar passes no meio de campo, porque a equipe do time do técnico Fabian Bustos, né, que teve aí essa estratégia, né, de conseguir tentar neutralizar, né, certo? Então, temos aí, né, tendo o time do Botafogo tentando a paciência, mas a equipe do Botafogo tentando jogar pelos lados também, tentando fuscar pelos lados para conseguir ter alguma jogada ou cruzamento, né? Então, isso tendo essa importância do jogo. E na segunda etapa, meus amigos, aí teve as substituições, entrou o Barbosa no lugar do Bastos, e aí o Botafogo deslanchou na segunda etapa, né? Deslanchando na segunda etapa, com o Eduardo fazendo 1-0 logo no início da segunda etapa, o time do Botafogo abrindo o marcador na partida, né? No 1 minuto no segundo tempo, que começou a jogada com o lançamento do Barbosa, que acabou entrando no segundo tempo, passando para o Luiz Henrique, numa troca de passes rapidamente com o Eduardo. O Júnior Santos recebeu, né, conduz para a área, chamando a marcação e dá o passe para o Eduardo, que estava livre para empurrar para a rede 1-0. E aí o time do Botafogo estava deslanchando, começando a deslanchar no segundo tempo. Então a equipe do time do Botafogo tendo o gol, e aí, meus amigos, aí o time do a equipe do time depois do gol, aí teve a situação que a equipe do Botafogo tentando conseguir ter uma marcação, porque o time do Universitário, de algumas oportunidades aí, teve aí teve de perigo, inclusive, né? Mas aos 11 minutos, outra resposta do Botafogo, com o gol do Luiz Henrique, né? Um golaço do Luiz Henrique, que a gente tem que falar aqui, né? O Luiz Henrique faz aí o seu primeiro gol com a camisa alvinegra, e de um golaço que fez aí, né? Em grande estilo, né? A contratação mais cara do Botafogo da história, né? Do futebol brasileiro e do Botafogo. Fez o golaço. No começo, o Gregory pressionou e roubou a bola da defesa. Passa para o Savarino, né? Que acha um grande passe para o Luiz Henrique na entrada da área, com frieza e com muita categoria, driblou o goleiro Britos e marcou um golaço, o segundo gol do Botafogo, inclusive. Então, tendo aí o time do Botafogo fazendo 2-0, o primeiro gol do Luiz Henrique com a camisa do Botafogo, né, inclusive, e o time do Botafogo conseguindo ter mais tranquilidade na partida, né? Então, né, tendo a troca de passes, né, o time do Universitário pressionando a saída de bola, né, mas o Botafogo tendo muito mais tranquilidade no início da segunda etapa. Aí o time do técnico Fabian Bustos, né, teve aí a substituição do Valério, do Torrengaray, o Torrengaray no lugar do Valério, e aí teve aí de 3 substituições, né? Trocando aí também, tirando o Murrugarra para a entrada do Concha, né, no meio de campo, e também colocando aí o time do Botafogo aí, o Tietê e o Romero, para as saídas do Marlon Freitas e do Luiz Henrique, né? O time do Botafogo fazendo as jogadas no meio de campo, né? O time do time do Botafogo tendo aí um pouco mais, né, de posse de bola. O time do técnico Fabian Bustos, do Universitário, tentando sair para o jogo por conta do resultado que teve aí, né? Mas o time do Universitário não sendo muito agressivo, né, para o setor, né, dentro do jogo aí. Então o time do Botafogo, né, tendo os contra-ataques, inclusive, para conseguir chegar ao gol, né, inclusive. Né, teve aí outras substituições aí, né, o Olivares no lugar do Flores,
e do Seri no lugar do Guedes, o Pérez Guedes da equipe Universitário, né? O time do Botafogo conseguindo aí dos resultados, né, pela pressão do time, né, dessa metade do segundo tempo, o time do Universitário pressionando a saída de bola, tentando conseguir, sendo um pouco mais, né, sendo mais ofensivo, mas não chegando a ser perigoso, né? E o time do Botafogo correspondendo dos contra-ataques, por exemplo, do Júlio Santos. Teve a substituição de um lateral por outro, né? Com o Soares saindo do lugar para a entrada do Ponte e o Anca Rima, lateral direito, no lugar do Polo, né? Tendo aí nesse tema aí. Então, o time do Botafogo tendo mais pressão, né? Tentando conseguir definir logo a parada e definiu com um gol do Eduardo para fazer 3-0 de uma disputa do Ponte, disputada, né, a bola no corpo com o Porto Carreiro, né, na linha lateral, puxando para dentro, dá bom passo para o Eduardo, na entrada da área, e meia dominou e chutou no canto para marcar o terceiro, e voltando ao time em grande estilo, né, o jogador Eduardo, e a equipe do Universitário diminuiu com o Olivares. O Concha recebeu na intermediária e dá um bom passe para o atacante, que invadiu a área, vence a marcação do Halter e chutou cruzado para fazer o gol de honra da equipe do time da equipe do Universitário. E o Universitário, né, que o Botafogo acabou com a invencibilidade dos peruanos, né, que durava 8 meses, né, 15 jogos, né, ou melhor dizendo, 26 jogos, né, desde então, 15 vitórias e 11 empates no período. 15 vitórias e 11 empates nesse período. A última vez foi no dia 16 de agosto contra o Deportivo Tarma por 2-0. E, aliás, o Universitário é o atual campeão peruano, e o Botafogo conseguindo esse resultado muito importante, né, para a equipe alvinegra, muito importante nesse exato momento. O time do Botafogo está com 3 pontos, continua na última colocação, mas a esperança, a luz do fim do túnel, tendo aí, né, esticada aí, com certeza aí, a luz do fim do túnel sendo acesa, melhor dizendo aí, né, com 3 pontos. O time do Universitário está uma posição à frente do Botafogo com 4 pontos. Temos aí a disputa do Botafogo contra a equipe do Flamengo, inclusive, né? Botafogo e Flamengo no clássico de domingo, às 11 da manhã, no Maracanã, mando de campo do Flamengo, né, do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo só volta a jogar na Libertadores no dia 8 de maio, na próxima quarta-feira, pela Libertadores contra a LDU do Newton Santos. E o Universitário joga no domingo pelo Campeonato Peruano contra o Comerciantes Unidos, e no dia 7, na próxima terça, enfrenta o Júnior Barranquilla pela Libertadores. Dia 7, pela Taça Libertadores da América. Então, vamos acompanhar os jogos do Botafogo conseguindo um grande resultado, né? Um grande resultado, diga-se passagem. O Botafogo conseguindo deslanchar na segunda etapa, conseguindo ganhar a primeira, né, sob o comando do Arthur Jorge na Libertadores, e tendo esse embalo porque o time do Botafogo venceu no primeiro jogo aí no Engenhão, 5-1 contra o Juventude, 3-1 contra a equipe do time do Universitário, e agora vai encarar contra o time do Flamengo, já mais motivado por essa vitória de ontem à noite no Newton Santos. Beleza, pessoal? Gente, amigo, muito obrigado a todos vocês pela companhia, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom, pessoal? Se inscreva, compartilhe nossos vídeos e deixando aquele like, que ajude demais o nosso crescimento no canal do YouTube, também fortalecendo o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo de nos acompanhar terça e quintas, às 18 horas, aqui no Conversa de Torcedor Notícias, no YouTube, e também aos sábados com as nossas programações, nosso programa ao vivo, a partir das 11 da manhã, pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração, acompanhando também pelo YouTube do Conversa de Torcedor ao vivo, também acompanhando pelo site rádio nsc.com e também pela Rádiosnet, para você que está acompanhando em toda a programação. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e até o nosso próximo pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Valeu, galera!